Muito antes de impérios, antes de reis divinizados, antes mesmo da ideia de história como registro consciente do tempo, surgiu na região entre os rios Tigre e Eufrates uma experiência humana radicalmente nova. Não se tratava apenas de grupos que aprenderam a cultivar a terra ou a erguer habitações permanentes. O que emergiu ali foi algo qualitativamente distinto, uma forma de organização social que transformou o ambiente, o pensamento e a própria percepção do que significava viver em comunidade. Foi nesse contexto que surgiram os Sumérios. A região conhecida como Mesopotâmia não oferecia vantagens óbvias. Ao contrário de vales previsíveis, suas cheias eram irregulares, o solo exigia manejo constante e o clima impunha riscos contínuos. Ainda assim, foi ali que se formaram as primeiras cidades plenamente reconhecíveis da história humana. Cidades no sentido estrito, centros densos, organizados e hierarquizados, com divisão clara de funções, autoridade central e planejamento territorial. Esse salto não foi gradual, ele representou uma ruptura estrutural com tudo o que havia existido antes. Os sumérios não herdaram modelos urbanos, eles os criaram. Para controlar a instabilidade dos rios, desenvolveram sistemas de irrigação artificiais extensos, exigindo coordenação coletiva, manutenção contínua e autoridade capaz de organizar trabalho em larga escala. A partir desse momento, a sobrevivência deixou de ser apenas uma questão individual ou familiar, tornou-se um problema administrativo. A cidade nasce quando a vida passa a depender de decisões coletivas estruturadas. Esse novo modo de vida exigiu algo inédito: registro. Não memória oral, não tradição mítica apenas, mas registros materiais capazes de fixar quantidades, dívidas, entregas e obrigações. É nesse ponto que surge a escrita cuneiforme, não como expressão literária ou simbólica, mas como ferramenta de controle. Os primeiros textos sumérios não contam histórias, eles contabilizam cevada, rebanhos, trabalhadores. A escrita nasce como tecnologia administrativa. Esse detalhe é crucial para compreender a mente suméria. O pensamento abstrato não surge ali por contemplação filosófica, mas por necessidade prática. Medir, calcular, registrar e prever tornaram-se funções centrais da vida urbana. O tempo passa a ser dividido, o espaço passa a ser medido e a autoridade passa a ser legitimada não apenas pela força, mas pela capacidade de organizar sistemas complexos. A cidade suméria era estruturada em torno do zigurate, uma construção monumental que concentrava poder religioso, econômico e político. Não se tratava apenas de um templo. O zigurate funcionava como armazém, centro administrativo e símbolo visível da ordem da cidade. A altura não era estética, era hierárquica. Quanto mais alto, mais distante do caos do mundo natural e mais próximo da ordem que sustentava a cidade. A sociedade suméria não era igualitária. Havia reis, sacerdotes, escribas, artesãos, camponeses e trabalhadores forçados. Essa hierarquia não é um desvio do sistema, ela é o sistema. A complexidade urbana exige especialização, e a especialização exige desigualdade funcional. Os sumérios não escondiam isso, eles organizaram sua sociedade assumindo que funções diferentes implicavam posições diferentes. Outro aspecto fundamental é que a língua suméria não se conecta claramente a nenhum tronco linguístico conhecido. Ela surge no registro histórico já plenamente formada, utilizada para administração, rituais e leis. Isso não significa mistério sobrenatural, mas indica que a pré-história desse povo permanece em grande parte invisível. Quando os sumérios entram na história escrita, eles já dominam ferramentas que outras sociedades levariam milênios para desenvolver. A partir desse ponto, nada volta a ser como antes. A cidade, o Estado, a escrita, a lei e a economia organizada deixam de ser possibilidades e passam a ser realidades concretas. Mesmo quando os sumérios deixam de existir como grupo dominante, suas ideias permanecem. Babilônios, assírios e outros povos herdam e adaptam estruturas criadas por eles. A civilização não recomeça, ela se transforma sobre uma base já estabelecida.
Compreender os sumérios não é apenas estudar um povo antigo, é investigar o momento em que a humanidade cruzou um limiar irreversível, o instante em que viver em sociedade deixou de ser apenas coexistir e passou a significar organizar o mundo conscientemente. Tudo o que veio depois, impérios, leis, ciência, burocracia, carrega traços desse primeiro experimento urbano. Este é apenas o início. A civilização suméria não se resume a datas, nomes e ruínas. Ela envolve mitologia, ciência, direito, guerra, matemática, astronomia e uma visa de mundo que ainda ecoa cienciosamente na estrutura das sociedades modernas. Quanto mais se aprofunda, mais claro se torna que os sumérios não são apenas os primeiros na cronologia, são os primeiros a pensar a civilização como sistema. Quando se observa a civilização suméria com maior rigor analítico, torna-se evidente que sua originalidade não reside apenas no fato cronológico de ter sido a primeira, mas na profundidade estrutural com que reorganizou a experiência humana. O que os sumérios introduziram não foi simplesmente a cidade, mas um novo modo de racionalizar a realidade, no qual natureza, trabalho, poder e transcendência passaram a ser tratados como partes de um mesmo sistema regulado. A base material dessa reorganização foi a água. Em uma região marcada por cheias irregulares e imprevisíveis, os rios Tigre e Eufrates não ofereciam segurança espontânea. Diferentemente do Nilo, cuja regularidade permitia adaptação relativamente passiva, os rios mesopotâmicos exigiam intervenção constante. A agricultura só se tornou viável por meio de um sistema artificial de canais, diques e reservatórios, construídos, monitorados e mantidos coletivamente. Essa infraestrutura não era apenas técnica, era política. Controlar a água significava controlar a produção, e controlar a produção significava controlar a sobrevivência. Esse ponto é crucial para compreender a emergência do Estado sumério. A autoridade não surge como abstração ideológica, mas como resposta prática a um problema coletivo contínuo. A coordenação do trabalho hidráulico exigia liderança permanente, capacidade de mobilização e mecanismos de coerção. O poder, nesse contexto, não era opcional, ele era funcional. A cidade-estado nasce quando a gestão da vida ultrapassa a escala familiar e se transforma em administração centralizada. Essa centralização produziu uma consequência decisiva: a separação entre quem trabalha e quem registra. Surge então a figura do escriba, não como intelectual no sentido moderno, mas como operador técnico do sistema. A escrita cuneiforme, ao contrário do que muitas vezes se imagina, não foi criada para narrar mitos ou glorificar reis. Seu uso inicial é estritamente pragmático. Ela registra quantidades, contratos, salários, entregas, impostos e dívidas. Trata-se de uma escrita econômica antes de ser literária. Esse detalhe revela um aspecto profundo da mentalidade suméria. O pensamento abstrato nasce da necessidade de controle, não da especulação filosófica. Medir cevada, calcular jornadas de trabalho e prever estoques exige categorias mentais que transcendem a experiência imediata. A escrita fixa o tempo, estabiliza a memória e permite decisões baseadas em dados acumulados. A partir desse momento, o passado deixa de ser apenas lembrado, ele passa a ser consultado. Paralelamente, desenvolve-se um sistema jurídico incipiente, ainda que fragmentário. As leis sumérias não surgem como códigos universais, mas como registros de precedentes e decisões específicas. A justiça, nesse estágio, não busca a igualdade abstrata, mas previsibilidade. O essencial não é tratar todos da mesma forma, mas estabelecer regras reconhecíveis que mantenham o funcionamento do sistema. A lei nasce como extensão da administração, não como ideal moral. A organização social reflete essa lógica funcional. A sociedade suméria é estratificada de forma explícita. Reis, sacerdotes, administradores, escribas, artesãos e camponeses ocupam posições claramente diferenciadas. Essa hierarquia não é justificada por discursos de igualdade, mas pela eficiência do conjunto. Cada função é entendida como necessária à estabilidade da cidade.
A desigualdade não é ocultada, ela é institucionalizada. No centro simbólico dessa estrutura encontra-se o zigurate. Diferentemente de interpretações simplificadoras, o zigurate não pode ser compreendido apenas como templo, ele é o nó central do sistema urbano. Ali se concentram rituais, estoques, decisões administrativas e a legitimação do poder. Sua elevação não é apenas arquitetônica, mas conceitual. Ele representa a tentativa de impor ordem vertical a um mundo percebido como instável e ameaçador. A religião suméria, nesse sentido, não é escapismo metafísico, ela é uma linguagem para explicar e administrar a incerteza. Os deuses não são entidades moralmente perfeitas, mas forças voláteis, muitas vezes arbitrárias, que refletem a imprevisibilidade do ambiente natural. O ser humano não busca redenção, mas negociação. Rituais, oferendas e calendários religiosos funcionam como instrumentos de mediação entre a cidade e um cosmos percebido como potencialmente hostil. Esse modo de pensar produz uma visão específica do tempo. O tempo sumério não é linear no sentido progressivo moderno, nem cíclico puro, ele é acumulativo. Cada decisão administrativa, cada colheita registrada e cada contrato firmado adiciona camadas à memória coletiva. O passado torna-se uma base operacional para o presente. Essa concepção inaugura uma relação inédita entre experiência e planejamento. Outro ponto que merece atenção é a sofisticação matemática desenvolvida nesse contexto. O sistema sexagesimal, adotado pelos sumérios, não é um capricho arbitrário. Ele responde a necessidades práticas de divisão, cálculo de áreas, medição de tempo e observação astronômica. A matemática suméria não busca abstração pura, mas aplicabilidade. Ainda assim, seus desdobramentos são profundos, influenciando diretamente a forma como o tempo e o espaço são organizados até hoje. À medida que esses elementos se consolidam, a cidade suméria deixa de ser apenas um espaço físico e passa a funcionar como uma estrutura cognitiva. Ela organiza a percepção do mundo, define papéis sociais, estabelece relações com o ambiente e cria mecanismos de continuidade. Mesmo conflitos internos, guerras entre cidades e colapsos temporários não eliminam essa lógica, eles ocorrem dentro dela. Compreender esse estágio da civilização suméria exige abandonar a tentação de buscar analogias diretas com sociedades posteriores. Os sumérios não são uma versão primitiva de algo que viria depois. Eles representam um momento singular, no qual a humanidade aprende pela primeira vez a viver dentro de sistemas que ela mesma criou e dos quais não pode mais escapar. A cidade não é apenas um local, é uma condição. Essa condição inaugura uma nova forma de existência humana marcada por dependência estrutural, especialização funcional e administração contínua da vida coletiva. A partir desse ponto, a civilização deixa de ser um experimento local e passa a ser um modelo replicável. O que muda nas sociedades posteriores não é o princípio, mas a escala e a complexidade. O núcleo conceitual já estava estabelecido. Este segmento consolida a compreensão de que os sumérios não apenas inauguraram práticas específicas, mas criaram a arquitetura mental da civilização. Estudar esse processo não é revisitar um passado distante, mas examinar o alicerce sob o qual ainda operam as sociedades contemporâneas, muitas vezes sem consciência de sua origem profunda. A consolidação da civilização suméria não pode ser compreendida sem examinar a forma como esse povo estruturou o conhecimento simbólico e técnico em um mesmo campo operacional. Diferentemente de leituras posteriores que tendem a separar ciência, religião e política, o mundo sumério funcionava por integração. O saber não era compartimentalizado, ele circulava entre observação da natureza, administração da cidade e construção de sentido existencial. Esse princípio torna-se evidente quando se analisa a mitologia suméria não como narrativa alegórica isolada, mas como modelo cognitivo. Os mitos não explicavam apenas a origem do mundo, eles forneciam uma gramática para interpretar instabilidade, escassez, catástrofes naturais e conflito social.
A criação, nos textos sumérios, não é um ato benevolente, mas uma reorganização forçada do caos. Os deuses não criam para proteger o ser humano, mas para resolver problemas de gestão cósmica. O homem surge como força de trabalho, inserido desde o início em uma lógica de obrigação. Essa visão molda profundamente a ética suméria. Não há ideal de justiça universal nem promessa de redenção futura. O objetivo é manter equilíbrio precário em um mundo inerentemente instável. A ordem não é natural, ela precisa ser constantemente reafirmada por rituais, leis, registros e coerção institucional. A cidade existe para conter o colapso, não para produzir harmonia abstrata. É nesse contexto que a astronomia adquire papel central. A observação sistemática dos astros não surge como curiosidade contemplativa, mas como tentativa de antecipar padrões em um universo percebido como volátil. O céu, para os sumérios, não era distante, era operacional. Movimentos celestes estavam associados a decisões políticas, períodos agrícolas, presságios e rituais. O tempo deixa de ser apenas sucessão de dias e passa a ser uma estrutura calculável. A matemática desenvolvida pelos sumérios reflete essa necessidade de previsão. O sistema sexagesimal permite divisões complexas, facilita cálculos astronômicos e sustenta medições precisas de área e volume. Essa matemática não busca a abstração formal, mas controle prático do mundo. Ainda assim, ela introduz conceitos que exigem pensamento altamente estruturado, como proporção, equivalência e recorrência. Outro elemento fundamental desse sistema é a escrita literária, que surge posteriormente à escrita administrativa. Quando os sumérios passam a registrar mitos, hinos e narrativas épicas, eles não abandonam o pragmatismo inicial. A literatura suméria não idealiza o ser humano, ela expõe limites, fracassos e a inevitabilidade da morte. O épico de Gilgamesh, por exemplo, não celebra a vitória final, mas a impossibilidade de escapar da condição humana. O herói não triunfa sobre o tempo, ele aprende a reconhecer sua finitude. Essa visão não é pessimista no sentido moderno, ela é realista dentro da lógica suméria. O valor não está na promessa de imortalidade individual, mas na permanência da cidade, da escrita e da memória coletiva. O indivíduo é transitório, o sistema deve permanecer. Essa inversão de valores explica por que os sumérios investiram tanto em registros, arquivos e continuidade institucional. A administração suméria também revela esse compromisso com permanência sistêmica. Contratos detalhados, registros de propriedade e normas de trabalho indicam uma sociedade que compreendia a importância da previsibilidade jurídica. Mesmo em um mundo governado por deuses caprichosos, a cidade precisava operar segundo regras estáveis. A lei não elimina a arbitrariedade divina, mas reduz a arbitrariedade humana dentro da coletividade. A guerra entre cidades-estados sumérias reforça essa lógica. Conflitos não ocorrem por expansão ideológica, mas por controle de recursos, canais de irrigação e rotas comerciais. A guerra é tratada como extensão da administração por outros meios. Não há idealização heróica contínua, há cálculo. Mesmo a destruição é integrada ao sistema como mecanismo de redistribuição de poder. Outro aspecto frequentemente negligenciado é a sofisticação tecnológica aplicada a atividades cotidianas. Cerâmica padronizada, metalurgia funcional, sistemas de transporte fluvial e técnicas construtivas adaptadas ao uso de tijolos de barro demonstram uma cultura profundamente pragmática. A ausência de pedra não impediu monumentalidade, ela redefiniu métodos. A arquitetura suméria não busca eternidade material absoluta, mas funcionalidade dentro de ciclos de reconstrução. Essa aceitação da impermanência material contrasta com a busca egípcia por durabilidade extrema. Enquanto os egípcios investem em pedra para vencer o tempo físico, os sumérios investem em registro e repetição institucional para vencer o tempo histórico. O que se perde fisicamente pode ser reconstruído se o modelo permanecer. A escrita garante essa continuidade.
Ao integrar mitologia, administração, ciência e tecnologia em um único campo funcional, os sumérios estabelecem um paradigma que influenciará profundamente civilizações posteriores. Babilônios e assírios não apenas herdam técnicas, herdam uma forma de pensar o mundo como sistema regulável, ainda que imperfeito. A ideia de que a realidade pode ser organizada por normas, cálculos e registros nasce aqui. Este estágio da análise revela que a grande inovação suméria não foi um objeto específico, mas uma estrutura mental. Eles ensinaram a humanidade a viver em um mundo criado por ela mesma, sustentado por regras, arquivos e instituições. Essa conquista tem um custo, a perda da simplicidade, da autonomia total e da ilusão de controle individual. Mas ela inaugura algo irreversível, a civilização como condição permanente. A partir desse ponto, a história humana não pode mais ser contada apenas como sucessão de povos, mas como evolução de sistemas. E o primeiro desses sistemas, plenamente reconhecível, foi construído pelos sumérios. A consolidação da civilização suméria não pode ser compreendida sem examinar a forma como esse povo estruturou o conhecimento simbólico e técnico em um mesmo campo operacional. Diferentemente de leituras posteriores que tendem a separar ciência, religião e política, o mundo sumério funcionava por integração. O saber não era compartimentalizado, ele circulava entre observação da natureza, administração da cidade e construção de sentido existencial. Esse princípio torna-se evidente quando se analisa a mitologia suméria não como narrativa alegórica isolada, mas como modelo cognitivo. Os mitos não explicavam apenas a origem do mundo, eles forneciam uma gramática para interpretar instabilidade, escassez, catástrofes naturais e conflito social. A criação, nos textos sumérios, não é um ato benevolente, mas uma reorganização forçada do caos. Os deuses não criam para proteger o ser humano, mas para resolver problemas de gestão cósmica. O homem surge como força de trabalho, inserido desde o início em uma lógica de obrigação. Essa visão molda profundamente a ética suméria. Não há ideal de justiça universal nem promessa de redenção futura. O objetivo é manter equilíbrio precário em um mundo inerentemente instável. A ordem não é natural, ela precisa ser constantemente reafirmada por rituais, leis, registros e coerção institucional. A cidade existe para conter o colapso, não para produzir harmonia abstrata. É nesse contexto que a astronomia adquire papel central. A observação sistemática dos astros não surge como curiosidade contemplativa, mas como tentativa de antecipar padrões em um universo percebido como volátil. O céu, para os sumérios, não era distante, era operacional. Movimentos celestes estavam associados a decisões políticas, períodos agrícolas, presságios e rituais. O tempo deixa de ser apenas sucessão de dias e passa a ser uma estrutura calculável. A matemática desenvolvida pelos sumérios reflete essa necessidade de previsão. O sistema sexagesimal permite divisões complexas, facilita cálculos astronômicos e sustenta medições precisas de área e volume. Essa matemática não busca a abstração formal, mas controle prático do mundo. Ainda assim, ela introduz conceitos que exigem pensamento altamente estruturado, como proporção, equivalência e recorrência. Outro elemento fundamental desse sistema é a escrita literária, que surge posteriormente à escrita administrativa. Quando os sumérios passam a registrar mitos, hinos e narrativas épicas, eles não abandonam o pragmatismo inicial. A literatura suméria não idealiza o ser humano, ela expõe limites, fracassos e a inevitabilidade da morte. O épico de Gilgamesh, por exemplo, não celebra a vitória final, mas a impossibilidade de escapar da condição humana. O herói não triunfa sobre o tempo, ele aprende a reconhecer sua finitude. Essa visão não é pessimista no sentido moderno, ela é realista dentro da lógica suméria. O valor não está na promessa de imortalidade individual, mas na permanência da cidade, da escrita e da memória coletiva. O indivíduo é transitório,
o sistema deve permanecer. Essa inversão de valores explica por que os sumérios investiram tanto em registros, arquivos e continuidade institucional. A administração suméria também revela esse compromisso com permanência sistêmica. Contratos detalhados, registros de propriedade e normas de trabalho indicam uma sociedade que compreendia a importância da previsibilidade jurídica. Mesmo em um mundo governado por deuses caprichosos, a cidade precisava operar segundo regras estáveis. A lei não elimina a arbitrariedade divina, mas reduz a arbitrariedade humana dentro da coletividade. A guerra entre cidades-estados sumérias reforça essa lógica. Conflitos não ocorrem por expansão ideológica, mas por controle de recursos, canais de irrigação e rotas comerciais. A guerra é tratada como extensão da administração por outros meios. Não há idealização heróica contínua, há cálculo. Mesmo a destruição é integrada ao sistema como mecanismo de redistribuição de poder. Outro aspecto frequentemente negligenciado é a sofisticação tecnológica aplicada a atividades cotidianas. Cerâmica padronizada, metalurgia funcional, sistemas de transporte fluvial e técnicas construtivas adaptadas ao uso de tijolos de barro demonstram uma cultura profundamente pragmática. A ausência de pedra não impediu monumentalidade, ela redefiniu métodos. A arquitetura suméria não busca eternidade material absoluta, mas funcionalidade dentro de ciclos de reconstrução. Essa aceitação da impermanência material contrasta com a busca egípcia por durabilidade extrema. Enquanto os egípcios investem em pedra para vencer o tempo físico, os sumérios investem em registro e repetição institucional para vencer o tempo histórico. O que se perde fisicamente pode ser reconstruído se o modelo permanecer. A escrita garante essa continuidade. Ao integrar mitologia, administração, ciência e tecnologia em um único campo funcional, os sumérios estabelecem um paradigma que influenciará profundamente civilizações posteriores. Babilônios e assírios não apenas herdam técnicas, herdam uma forma de pensar o mundo como sistema regulável, ainda que imperfeito. A ideia de que a realidade pode ser organizada por normas, cálculos e registros nasce aqui. Este estágio da análise revela que a grande inovação suméria não foi um objeto específico, mas uma estrutura mental. Eles ensinaram a humanidade a viver em um mundo criado por ela mesma, sustentado por regras, arquivos e instituições. Essa conquista tem um custo, a perda da simplicidade, da autonomia total e da ilusão de controle individual. Mas ela inaugura algo irreversível, a civilização como condição permanente. A partir desse ponto, a história humana não pode mais ser contada apenas como sucessão de povos, mas como evolução de sistemas. E o primeiro desses sistemas, plenamente reconhecível, foi construído pelos sumérios. O grau de sofisticação alcançado pela civilização suméria torna-se ainda mais evidente quando se analisa sua relação com o conhecimento técnico aplicado, especialmente nas áreas de matemática, medição, astronomia e organização do tempo. Diferentemente de culturas que desenvolveram saberes fragmentados ou ritualizados, os sumérios construíram um sistema de conhecimento operacional, voltado para resolver problemas concretos de administração, produção e previsibilidade em larga escala. A matemática suméria não surge como exercício abstrato, mas como ferramenta indispensável para o funcionamento da cidade. O sistema sexagesimal, baseado no número 60, revela uma escolha pragmática altamente eficiente. 60 permite múltiplas divisões exatas, facilitando cálculos relacionados a áreas agrícolas, volumes de armazenamento, distribuição de ração e mensuração do tempo. Esse sistema não apenas organizou a vida econômica suméria, como deixou um legado duradouro na forma como a humanidade ainda divide horas, minutos e segundos. A mensuração do espaço acompanha essa lógica. Campos agrícolas são delimitados com precisão, canais são traçados segundo inclinações controladas e edificações seguem proporções padronizadas. A geometria suméria não é formalizada em tratados teóricos, mas aplicada de maneira consistente.
A regularidade observada em planos urbanos e estruturas arquitetônicas indica domínio empírico acumulado, sustentado por observação sistemática e transmissão prática de conhecimento. A observação do céu ocupa papel igualmente central. Os sumérios não distinguem astronomia de astrologia nos termos modernos, mas isso não diminui o rigor de suas observações. O movimento dos corpos celestes é registrado ao longo de gerações, permitindo identificar padrões, ciclos e recorrências. Essas observações são integradas ao calendário, à agricultura, aos rituais e às decisões políticas. O céu funciona como um sistema de referência temporal, capaz de oferecer previsibilidade em um ambiente terrestre marcado pela instabilidade. A noção de tempo suméria é, portanto, profundamente estruturada. O tempo deixa de ser apenas sucessão de eventos naturais e passa a ser organizado em unidades mensuráveis, registráveis e administráveis. Dias, meses e anos são definidos em função de ciclos observáveis, mas ajustados conforme necessidades práticas. Essa flexibilidade revela uma compreensão avançada de que sistemas de medição não são reflexos perfeitos da natureza, mas construções humanas que precisam ser constantemente calibradas. Esse domínio do tempo reforça a capacidade administrativa da cidade. Planejar colheitas, organizar trabalho coletivo e prever escassez exige mais do que intuição, exige modelos temporais confiáveis. A escrita, novamente, desempenha papel central, permitindo comparar ciclos passados com o presente e projetar decisões futuras. A cidade passa a operar com memória longa, acumulada em arquivos. No campo tecnológico, a produção suméria demonstra alto grau de padronização. Tijolos de barro seguem dimensões específicas, recipientes cerâmicos obedecem volumes definidos e ferramentas metálicas são fabricadas conforme funções precisas. Essa padronização não implica a ausência de inovação, mas controle de qualidade. A cidade não pode depender de objetos imprevisíveis, ela exige confiabilidade material. A metalurgia suméria, embora limitada pela disponibilidade de recursos locais, mostra conhecimento técnico consistente. O uso de cobre e, posteriormente, ligas simples permite a fabricação de instrumentos agrícolas, armas e utensílios especializados. Esses objetos não são símbolos de status isolados, mas componentes funcionais do sistema produtivo. A tecnologia não é exibida, ela é incorporada silenciosamente à rotina urbana. Outro aspecto relevante é a capacidade de integrar conhecimento externo. A Mesopotâmia não possuía a abundância de pedra, madeira de qualidade ou metais preciosos. Isso obrigou os sumérios a estabelecer redes comerciais extensas, conectando-se a regiões distantes. Essas trocas não envolvem apenas materiais, mas também técnicas, estilos e informações. A cidade suméria torna-se um nó em uma rede interregional de circulação de recursos e saberes. Essa abertura controlada ao exterior exige mecanismos de regulação. Pesos e medidas padronizados garantem transações previsíveis, enquanto contratos escritos formalizam acordos. A confiança deixa de depender exclusivamente de relações pessoais e passa a ser mediada por registros. Esse processo reduz incertezas e amplia a escala das interações econômicas. No plano intelectual, essa racionalização contínua produz uma forma específica de pensamento causal. Eventos não são atribuídos apenas à vontade divina imediata, mas analisados em função de condições observáveis e decisões humanas. Embora os deuses permaneçam centrais, há o reconhecimento implícito de que ações humanas têm consequências mensuráveis. Essa percepção inaugura uma ética da responsabilidade administrativa. A soma desses elementos revela que os sumérios não apenas inventaram ferramentas específicas, mas estabeleceram um modo de operar o conhecimento. Saber para eles não é contemplação, mas capacidade de manter o sistema funcionando diante de riscos constantes. O erro não é falha moral, é ameaça estrutural. Por isso, corrigir, ajustar e registrar tornam-se práticas centrais. Esse modelo de racionalidade técnica não elimina o sagrado, mas o integra. O ritual não concorre com o cálculo, ele o acompanha. O templo não concorre com a administração, ele a sustenta. Essa integração permite à cidade operar como um organismo complexo, no qual diferentes formas de conhecimento coexistem sem se anular. Ao considerar esse panorama,
torna-se evidente que a contribuição suméria vai muito além de invenções isoladas. Eles criaram as bases de uma cultura na qual medir, registrar, prever e administrar tornam-se condições essenciais da vida coletiva. Esse legado permanece profundamente enraizado nas estruturas que ainda organizam o mundo moderno, mesmo quando sua origem é esquecida. A complexidade da civilização suméria atinge um nível ainda mais revelador quando se analisa sua relação com a lei, a memória institucional e a permanência do poder além do indivíduo. Diferentemente de sociedades nas quais a autoridade se dissolve com a morte do governante, o sistema sumério desenvolveu mecanismos para garantir continuidade, previsibilidade e estabilidade estrutural, mesmo em contextos de conflito, escassez ou transição política. A lei suméria não nasce como ideal abstrato de justiça universal, mas como instrumento de regulação funcional. As normas registradas em tabuletas de argila estabelecem responsabilidades claras, compensações proporcionais e punições específicas. O objetivo central não é moralizar o comportamento humano, mas reduzir incertezas que poderiam comprometer o funcionamento da cidade. A previsibilidade jurídica torna-se um elemento essencial da ordem urbana. Esses registros legais revelam uma concepção sofisticada de causalidade social. A infração não é tratada como pecado metafísico, mas como ruptura concreta de equilíbrio. Um dano material exige reparação material. Um descumprimento contratual demanda compensação mensurável. A lei atua como mecanismo de restauração, não de redenção. Essa lógica confere ao sistema jurídico um caráter eminentemente pragmático. A escrita desempenha papel decisivo nesse processo. Ao registrar decisões legais, contratos e precedentes, a cidade cria uma memória institucional que ultrapassa a experiência individual. O passado deixa de depender da lembrança oral e passa a existir como arquivo consultável. Essa transformação altera profundamente a relação entre tempo e autoridade. O governante já não decide apenas segundo sua vontade imediata, ele se insere em uma cadeia de decisões anteriores que delimitam sua margem de ação. Essa memória escrita também redefine a noção de responsabilidade. Um ato registrado não pode ser facilmente negado ou reinterpretado. A tabuleta fixa compromissos, obrigações e limites. A escrita, nesse contexto, não é neutra, ela exerce poder. Controlar o registro é controlar a narrativa administrativa da cidade. Os escribas, portanto, ocupam posição estratégica, atuando como mediadores entre decisão e permanência. No campo político, observa-se que o poder sumério não se apoia exclusivamente na figura do governante, mas em um conjunto de instituições relativamente estáveis. Templos, conselhos, administrações palacianas e corporações profissionais compõem uma malha de autoridade distribuída. Essa distribuição não elimina conflitos internos, mas impede a completa personalização do poder. A cidade, como entidade abstrata, passa a existir acima dos indivíduos que a governam temporariamente. A guerra, quando ocorre, não destrói essa lógica institucional. Mesmo após derrotas ou conquistas, a cidade tende a preservar seus arquivos, práticas administrativas e estruturas básicas. O vencedor não apaga o sistema, ele o apropria. Essa capacidade de absorção explica a longevidade do modelo sumério, mesmo quando outros povos assumem o controle político da região. Outro aspecto crucial dessa permanência é a forma como os sumérios lidam com a morte. Diferentemente da monumentalização funerária observada em outras culturas, a morte individual não é o foco central. O que se busca preservar não é o corpo, mas a continuidade funcional do sistema. O indivíduo desaparece, o registro permanece. A memória relevante é institucional, não pessoal. Essa postura se reflete na literatura suméria. Os textos não glorificam a imortalidade humana, mas expõem sua impossibilidade. A verdadeira permanência reside na cidade, na escrita e na ordem social. O herói que busca escapar da morte fracassa. A cidade que mantém seus registros sobrevive. Essa mensagem não é acidental. Ela expressa uma hierarquia de valores na qual o coletivo estruturado supera o destino individual. A educação suméria reforça esse princípio. A formação do escriba exige anos de aprendizado rigoroso, repetição exaustiva e domínio de padrões formais.
Não se trata apenas de aprender a escrever, mas de internalizar a lógica administrativa da cidade. O conhecimento não é propriedade privada, é ferramenta institucional. O erro não compromete apenas o indivíduo, mas o sistema como um todo. Essa visão gera uma cultura profundamente consciente de seus limites. Os sumérios não acreditam em progresso ilimitado nem em controle absoluto do destino. Eles reconhecem a fragilidade da ordem humana diante das forças naturais e divinas. Ainda assim, escolhem investir em estruturas que tornem essa fragilidade administrável. A cidade não elimina o caos, ela o contém temporariamente. Ao considerar esse conjunto, torna-se evidente que a grande inovação suméria foi a criação de um modelo de civilização capaz de sobreviver aos seus próprios criadores. A escrita, a lei, a administração e a memória institucional formam um arcabouço que permite à sociedade continuar operando mesmo quando indivíduos, dinastias ou povos desaparecem. Esse é um salto conceitual profundo na história humana. A partir dessa perspectiva, a influência suméria não pode ser medida apenas por invenções técnicas ou marcos cronológicos. Ela deve ser avaliada pela introdução de uma nova forma de existência coletiva, na qual a vida humana passa a ser organizada dentro de sistemas duráveis, regidos por normas, registros e responsabilidades. Esse modelo não promete perfeição, mas oferece continuidade. E é essa continuidade, construída com argila, cálculo e registro, que define o verdadeiro legado da civilização suméria. A compreensão plena da civilização suméria exige enfrentar um ponto que costuma ser evitado por leituras apressadas: o fato de que esse povo não construiu apenas instituições externas, mas moldou uma forma específica de consciência histórica. Pela primeira vez, a experiência humana passou a ser registrada de modo sistemático, permitindo que decisões, erros e soluções atravessassem gerações sem depender exclusivamente da transmissão oral. Essa mudança não é meramente técnica, ela altera a própria relação do ser humano com o tempo. Ao registrar contratos, leis, rituais, observações astronômicas e narrativas míticas, os sumérios criaram um espaço intermediário entre passado e presente. O passado deixa de ser apenas lembrança e se transforma em referência operacional. Ele pode ser consultado, comparado e corrigido. Essa possibilidade inaugura uma nova forma de aprendizado coletivo, baseada não apenas na repetição, mas na acumulação consciente de experiência. Essa consciência histórica não implica a idealização do progresso. Os textos sumérios revelam profunda sensibilidade à condição humana, marcada por angústia diante da morte, frustração diante do limite e busca por reconhecimento dentro de um mundo indiferente. O que não existe é a promessa de superação definitiva desses limites. A resposta suméria é aceitar a condição humana e construir estruturas que tornem essa condição suportável. Ao observar o destino histórico da Suméria, percebe-se que sua dissolução política não representa fracasso conceitual. Mesmo quando os sumérios deixam de existir como grupo dominante, suas estruturas permanecem operando sobre outras identidades. A escrita cuneiforme, os sistemas administrativos, os modelos legais e a organização urbana são absorvidos e adaptados por civilizações posteriores. O sistema sobrevive ao povo que o criou. Esse fato confirma a natureza profunda da inovação suméria. Eles não criaram apenas objetos, cidades ou textos. Criaram formas de organizar a vida coletiva capazes de transcender identidades étnicas específicas. Essa abstração institucional é o que permite à civilização continuar, mesmo quando seus fundadores desaparecem da cena histórica. Ao final desse percurso, o que se impõe é a compreensão de que a Suméria não ocupa um lugar marginal ou introdutório na história humana. Ela constitui um ponto de inflexão irreversível. A partir dela, viver em sociedade passa a significar viver dentro de sistemas construídos, mantidos e corrigidos por registros, normas e instituições. A natureza deixa de ser o único horizonte regulador. A cidade assume essa função.
Esse legado não se expressa em monumentos duráveis, nem em narrativas triunfalistas. Ele se manifesta silenciosamente na persistência de práticas administrativas, jurídicas e cognitivas que ainda estruturam o mundo contemporâneo. Reconhecer isso não é um exercício de nostalgia histórica, mas um gesto de lucidez. É compreender que, ao estudar os sumérios, não se observa apenas o início da civilização, mas o momento em que a humanidade passou a existir dentro de sistemas que ela própria criou, e dos quais, desde então, nunca mais se libertou. A análise da civilização suméria alcança seu ponto mais esclarecedor quando se abandona definitivamente a tentação de tratá-la como um estágio primitivo superado por formas posteriores de organização social. O que os sumérios instituíram não foi um rascunho imperfeito da civilização, mas um paradigma estrutural que continua operando sob múltiplas camadas de transformação até o presente. Sua verdadeira herança não reside em objetos isolados, mas em uma arquitetura invisível de pensamento, administração e memória coletiva. Ao observar o funcionamento interno das cidades sumérias, percebe-se que a civilização passa a existir como algo distinto da soma de seus habitantes. A cidade não depende mais exclusivamente da presença física de indivíduos específicos para manter sua coerência. Ela se sustenta por meio de registros, normas, rotinas e instituições que persistem independentemente das trajetórias pessoais. Essa separação entre indivíduo e sistema marca uma ruptura profunda na história humana. A vida coletiva adquire autonomia estrutural. Essa autonomia redefine o papel do ser humano dentro da ordem social. O indivíduo deixa de ser o eixo organizador da realidade e passa a ocupar uma posição funcional dentro de um conjunto maior. Essa condição produz tensões existenciais evidentes, registradas na literatura suméria, mas também permite uma estabilidade inédita. A cidade sobrevive porque não depende da excelência moral ou da longevidade de seus membros, mas da continuidade de suas práticas. A escrita desempenha novamente papel decisivo nesse processo, ao funcionar como tecnologia de despersonalização do poder. Decisões deixam de estar vinculadas exclusivamente à memória de quem as tomou e passam a existir como referência objetiva. A autoridade se ancora em registros, não apenas em carisma ou força. Essa transformação cria as condições para a crítica interna, ainda que limitada, e para a correção institucional ao longo do tempo. Essa capacidade de autocorreção distingue a civilização suméria de formas sociais anteriores. O sistema não elimina conflitos, falhas ou injustiças, mas cria meios para reconhecê-los, registrá-los e ajustá-los. A tabuleta de argila torna-se instrumento de aprendizado coletivo. O erro não desaparece, ele se torna parte do acervo histórico da cidade. Outro aspecto fundamental é a forma como os sumérios lidam com a transmissão cultural. O conhecimento não é tratado como revelação súbita nem como patrimônio individual, mas como resultado de prática acumulada. A educação do escriba, do administrador e do artesão baseia-se em repetição disciplinada, padronização e correção contínua. A inovação é permitida, mas precisa ser incorporada ao sistema sem comprometer sua estabilidade. Essa postura explica a notável resiliência do modelo sumério diante de invasões, crises e transformações políticas. Quando novas elites assumem o poder, elas não destroem a estrutura existente, elas a utilizam. O sistema administrativo, jurídico e simbólico mostra-se mais durável do que identidades políticas específicas. A civilização, nesse sentido, revela-se transferível. A relação entre humanidade e natureza também sofre transformação profunda nesse contexto. A natureza deixa de ser apenas ambiente e passa a ser objeto de gestão sistemática. A água é canalizada, a terra é medida, o tempo é dividido e o céu é observado com regularidade. Essa racionalização não elimina o caráter imprevisível do mundo, mas reduz sua ameaça imediata. A cidade surge como espaço artificial de contenção do risco. Essa contenção, porém, tem custo.
A vida urbana exige disciplina, submissão a normas e aceitação de hierarquias funcionais. A liberdade absoluta é sacrificada em nome da previsibilidade coletiva. Os textos sumérios revelam consciência clara desse preço. Não há idealização da condição humana urbana, há reconhecimento de sua necessidade histórica. Ao integrar todos esses elementos, torna-se possível compreender por que a Suméria ocupa posição singular na história humana. Ela não representa apenas o início cronológico da civilização, mas a formalização consciente da vida dentro de sistemas artificiais duráveis. A partir desse momento, a humanidade passa a viver não apenas no mundo natural, mas em estruturas que ela própria construiu e precisa constantemente manter. Esse legado não se manifesta de forma espetacular. Ele se infiltra silenciosamente nas práticas administrativas, jurídicas, econômicas e cognitivas que organizam sociedades posteriores. A ideia de que a vida coletiva pode ser regulada por normas escritas, que decisões podem ser arquivadas, que o passado pode orientar o presente e que a cidade pode sobreviver aos indivíduos, nasce aqui, de forma concreta e irreversível. Compreender a Suméria, portanto, não é apenas um exercício de arqueologia intelectual, é reconhecer o momento em que a humanidade aceitou viver dentro de sistemas que ela mesma criou, com todas as limitações, tensões e possibilidades que isso implica. A civilização, desde então, não é apenas um lugar ou um período histórico, é uma condição permanente, inaugurada quando a argila recebeu seus primeiros sinais e a cidade passou a existir como entidade autônoma no tempo. Esse legado encerra o percurso não com conclusões fechadas, mas com clareza conceitual. A Suméria não é um vestígio distante, é o ponto em que a história humana passa a ser escrita, administrada e herdada. Tudo o que veio depois, em maior ou menor grau, continua a operar dentro das estruturas que ali foram pela primeira vez plenamente reconhecidas.